Qual foi a pior decisão que você viu um amigo ou familiar tomar? História um. Um amigo meu se mudou para uma cidade a 10 horas de distância e transferiu a faculdade por causa de uma namorada. Ela terminou com ele 2 semanas depois que ele estava morando lá. Opinião. Na longa história da raça humana, não acho que se mudar para o outro lado do país para ficar com a garota da faculdade dos seus sonhos tenha dado certo para alguém. História 2. Perdi uma amiga porque ela escolheu explorar tratamentos holísticos para seu sério problema de saúde. Ela se envolveu com algumas comunidades online promovendo esses tipos de métodos, quando sua condição ainda estava em um estágio tratável. Um ano depois, ela descobriu que havia se espalhado. Fomos ao funeral dela alguns meses depois disso. Foi de partir o coração perder minha amiga para conselhos enganosos de pessoas online. Opinião. Se você realmente insiste em fazer tratamento com medicina holística, pelo menos faça isso em conjunto com os tratamentos prescritos pelo seu médico. História 3. Minha amiga decidiu que ia largar de um emprego antes do que seu contrato permitia. Eles pagaram sua taxa de realocação. Então ela devia a eles cerca de $10.000 no final de seu tempo lá. Ela estava convencida de que, como estava se mudando para um lugar mais barato com um emprego diferente, seria mais do que capaz de pagar eles de volta, em menos de um ano. De alguma forma, ela não levou em consideração todos os outros custos da vida e mudança, e os pagou de volta por 5 anos. Reclamando de dinheiro o tempo todo. Se ela tivesse ficado por mais 6 meses, não teria ficado devendo nada a eles. Opinião. Nossa. $10.000 de dívida versus 6 meses em um emprego que você não gosta deveria ser uma escolha óbvia. História 4. Vários membros da família continuamente pegaram várias coisas da casa da minha avó. Então agiram como se ela fosse louca quando ela disse algo sobre as coisas terem desaparecido. Ela tem 94 anos e ainda mora sozinha. Ela é uma mulher esperta e sabe o que está acontecendo. Acho que alguns deles se sentem culpados sobre isso porque as coisas simplesmente reapareceram misteriosamente. Edição. Meu pai conversou recentemente com seus irmãos sobre isso e achamos que parou. Além disso, ela sabe que não é louca porque meus pais e eu tivemos várias conversas com ela sobre isso. Ela é esperta e definitivamente não esqueceu. Ela ainda traz à tona uma pedra decorativa de jardim que desapareceu provavelmente há 6 anos. Opinião. Gaslighting. E para alguém que está em uma idade em que pode ser mais propenso a desconfiar de sua própria memória também. Que coisa nojenta isso. História 5. Minha mãe, que está na casa dos 70 anos e vive da aposentadoria, me ligou e disse que tinha ganhado $500.000 da Publishers Clearing House, na qual ela entra o tempo todo. Eu disse a ela que ela não ganhou. Então ela disse que tudo o que ela precisava fazer era enviar $6.000 para eles para as taxas de processamento. Eu disse a ela que era um golpe, e era bem comum. No dia seguinte ela disse que pagou $6.000 com seu cartão de crédito. Uf, adeus dinheiro. Isso foi há muitos anos e ela ainda não pagou o cartão. Opinião. Eu presumo que ela eventualmente percebeu que era um golpe, porque ela simplesmente não contestou a cobrança com a empresa de cartão de crédito. Eles geralmente ficam do lado do dono do cartão em situações como essa. História 6. Minha tia era dona de uma farmácia de sucesso. Mas uma noite ela cometeu um erro enorme e vendeu alguns medicamentos prescritos sem receita para ganhar um dinheiro extra. A polícia descobriu e sua licença foi retirada. As coisas pioraram quando, durante o interrogatório, ela alegou que era para si mesma porque estava lutando contra um sério problema de saúde, algo que não era verdade. As acusações foram publicadas em um grande jornal. A vida dela foi arruinada e a credibilidade dela destruída. Opinião. A probabilidade é que essa não foi a primeira vez que ela fez isso. Foi só a primeira vez que ela foi pega. História 7. Ele perdeu mais de $250.000.
em casas de apostas. E foi triste de ver ele vender sua linda e enorme casa e se mudar para um apartamento minúsculo e caindo aos pedaços. Opinião. Sim, mas não se esquece que com um pouco mais de dinheiro ele pode ganhar tudo de volta. Ou pelo menos é isso que os viciados em jogos de azar dizem. História 8. A amiga da minha esposa ia se casar. Mas sinceramente não sei por quê. Porque toda vez que eu encontrava ela, ela estava reclamando do noivo. Um dia ela estava desabafando sobre como ele saiu e comprou um carro novo sem consultar ela. E o pagamento mensal era alto demais para eles pagarem. Então, para se vingar dele, ela comprou seu próprio carro novo. O casamento durou menos de 2 anos. E ambos os carros foram retomados. Opinião. Isso parece a pior desculpa possível para comprar um carro. Mas tem pessoas que já têm vidas difíceis e escolhem ter mais filhos. Eu simplesmente não entendo a lógica de algumas pessoas. História 9. Um amigo meu que tinha 24 anos não conseguia parar de falar sobre uma nova recepcionista que tinha começado a trabalhar no serviço dele. Ele ficava mencionando o quão fofa ela era e que ela tinha apenas 18 anos. Apesar da diferença de idade, ele decidiu que iria chamar ela para sair, convencido de que eles se divertiriam muito. Tentei convencer ele a não fazer isso, mas ele estava determinado. Alguns dias depois, ele voltou para mim animado. Ele tinha começado a sair com ela, e eles eram oficialmente um casal agora. Dei a ele aquele conselho de sempre. Só não vai engravidar ela. Mas ele não ouviu. Meses se passaram e ele veio até mim com a notícia de que ela estava grávida. Lembrei ele que eu tinha avisado sobre as consequências, mas em vez de recuar, ele anunciou que eles iriam se casar. Alguns anos depois, as coisas não estavam indo bem no casamento deles, mas em vez de tentar resolver seus problemas, eles decidiram ter outro filho, pensando que isso resolveria tudo. Não resolveu. Alguns anos depois, ele estava falando sobre outra garota. Dessa vez, uma de 22 anos. Ele ainda era casado e tinha filhos. Mas isso não o impediu. Eu o avisei sobre a confusão em que estaria se ele decidisse ir em frente com isso. Divórcio, pensão alimentícia e as consequências de suas ações. Novamente, ele não me ouviu. Alguns meses depois, ele veio até mim dizendo que o juiz tinha decidido que a ex dele não deixaria ele ver seus filhos e que ele teria que pagar mais em pensão alimentícia do que ele estava ganhando. Ele voltou a morar com a mãe dele tentando arrumar as coisas. Tentei oferecer algum apoio, dizendo a ele que pelo menos ele poderia começar do zero e se reerguer, mas a resposta dele... Ele começou a usar substâncias ilegais e me disse: "Mas minha namorada continua gostosa." Eu não conseguia continuar com a conversa. Eu disse a ele para esquecer o meu número e que não poderia mais me envolver com as decisões dele. Opinião. Quando você acha que o cara já chegou no fundo do poço, ele consegue cavar ainda mais. História 10. Meu pai, que Deus o tenha, substituiu uma tubulação de combustível ruim na nossa van por um pedaço de mangueira de jardim. A van queimou 2 dias depois. Opinião. Tubulações de combustíveis de verdade de uma loja de autopeças provavelmente teriam sido mais baratas e, obviamente, mais eficazes. História 11. Um amigo ficou bêbado e sofreu um acidente dirigindo para casa. Ele fugiu do local a pé e correu todo o caminho para a casa dele. Os policiais o prenderam logo depois. As coisas não estão tão boas na vida dele desde então. Opinião. Life hack antiético. Se você estiver bêbado, bater e ninguém se machucar, deixe o carro para trás. Fique sóbrio e espere até que eles venham buscar você na sua casa. Você será preso por fugir de um acidente e não será pego na lei seca. Mas falando sério, não dirija depois de beber. História 12. Um amigo queria se alistar no exército. Pegou toda a papelada e tudo mais e achou que estava tudo certo e garantido que ele ia ser aprovado. Pediu demissão do emprego bem remunerado com bons benefícios dele, contra as recomendações de todos. Foi ao médico e descobriram que ele tinha
psoríase, o que ele achava que não seria um problema, e foi impedido de servir. Ele está desempregado no momento. Opinião. Só um lembrete para nunca deixar seu emprego antes de conseguir um novo. História 13. Minha tia uma vez esvaziou a conta bancária da minha avó e deixou os filhos com ela, nunca mais voltando para casa. Agora, 17 anos depois, minha avó está com a saúde debilitada e minha tia não vem visitar ela porque tem medo de ser presa. Edição. Gente, vocês estão muito mais bravos com isso do que qualquer um na nossa família. Isso aconteceu faz quase 2 décadas e foram só uns $3.500. Não vale a pena gastar energia se estressando com isso e guardar mágoa. Opinião. Isso é enfurecedor. Como é que alguém pode ser capaz de fazer algo assim? História 14. Vários anos atrás, bem na época em que a palavra verde estava entrando na linguagem comum como sinônimo de ecologicamente correto, uma amiga minha decidiu que faria tudo o que pudesse para reduzir sua pegada de carbono. Era um objetivo nobre por si só, mas infelizmente essa jovem não era das mais inteligentes, e várias de suas decisões acabaram fazendo mais mal do que bem. Por exemplo, essa amiga e eu, uma vez tiramos uma tarde para visitar um desses armazéns atacadistas, onde a vi gastar mais de $200 em caixas de água engarrafada. Quando perguntei sobre isso, lembrando que ela estava se tornando verde, recebi uma explicação que fez minha cabeça girar. Ah, não, veja bem, ela me disse. Isso é realmente melhor porque você não está desperdiçando nada. Você nunca precisa usar a torneira e pode reciclar as garrafas. Eu não perguntei a ela o que ela planejava fazer sobre tomar banho. De qualquer forma, isso deve dar a você uma ideia de como o processo lógico da jovem funcionava. Com isso em mente, ela quase poderia ser perdoada pela decisão mais idiota que já tomou. Como eu falei antes, fui eu quem dirigiu durante a nossa ida ao atacadista, e o motivo pelo qual eu fui dirigindo foi porque o carro da minha amiga estava quebrado. Ela tinha ouvido falar de biocombustível, basicamente é gasolina feita de milho, e decidiu que despejar óleo de milho em seu tanque seria uma opção mais limpa e ecologicamente correta do que abastecer como uma pessoa normal. Infelizmente, ela também tinha ouvido falar que xarope de milho continha mais energia do que um óleo comum. E, para encurtar a história, ela acabou tendo que pagar por uma lavagem completa do sistema de combustível do carro dela. Só para piorar a situação, o mecânico aparentemente achou que alguém tinha pregado uma peça nela. Opinião. Bem, muitas das ações do movimento verde acabam prejudicando muito mais do que ajudando. História 15. Ele já bebia pra caramba, mas um dia ele decidiu que o álcool sozinho não era mais o suficiente. Esse cara estava ganhando mais de $100 mil por ano, mas em vez de investir seu dinheiro em uma vida melhor, ele seguiu um caminho perigoso. Ele começou a usar uma substância ilegal e as coisas pioraram. Em uma discussão intensa, ele acabou jogando sua agora ex-esposa através de uma porta. Ela também estava lutando com os mesmos problemas. Isso aconteceu há uns 3 anos atrás. E desde então, as coisas só pioraram. A vida dele tem sido cheia de lutas constantes, incluindo seus serviços como água, luz e internet, sendo cortados várias vezes ao ano porque ele não conseguia dar conta de pagar. Agora ele está prestes a perder seu caminhão, e nada parece estar melhorando. Opinião. Ah, não. O caminhão não. História 16. Meu irmão ficou sóbrio por 8 meses. Quando ele e sua namorada, igualmente tóxica, decidiram que seria um bom momento para ter um bebê. A menina deles é a coisinha mais linda do mundo e é saudável. No entanto, ele começou a beber de novo 2 meses antes dela nascer. E a mãe da criança é literalmente a pessoa mais burra
e sem noção que eu já conheci em toda a minha vida. Os dois são extremamente tóxicos um para com o outro, e é apenas uma questão de tempo até que ela cresça um pouco e comece a entender o quão horríveis eles são um para o outro. Opinião. Meu palpite é que ela vai se tornar igualzinho a eles, infelizmente. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.